Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor esteja convosco. Hoje embarcaremos em uma jornada profunda e transformadora, guiados pelas palavras sagradas do Salmo 15. Este salmo, muitas vezes negligenciado, é um espelho que reflete a verdadeira condição da nossa vida espiritual. Ele nos desafia a encarar nossos medos, nossas fraquezas e nossas imperfeições, para que possamos nos transformar na imagem e semelhança de Cristo. Imagine-se diante de um espelho. O que você vê? Um rosto familiar, traços que definem sua individualidade. Agora imagine que este espelho não reflete apenas sua aparência física, mas também o estado do seu coração. Ele revela seus pensamentos mais íntimos, suas motivações secretas, seus pecados ocultos. Assustador, não é? Mas é exatamente isso que o Salmo 15 faz. Ele nos convida a uma autoanálise honesta e sincera, a confrontar a verdade sobre quem somos e quem desejamos ser. Este salmo não é uma lista de regras a serem seguidas cegamente. É um guia para uma vida de integridade, de justiça, de amor e de serviço. Ele nos mostra o caminho para a verdadeira felicidade, que não se encontra nos bens materiais, no poder ou na fama, mas sim na comunhão com Deus e com o próximo. Ao mergulharmos nas profundezas do Salmo 15, descobriremos que a transformação espiritual não é um processo fácil, mas é um processo essencial para a nossa salvação. No Salmo 15, encontramos a resposta para uma pergunta crucial. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá viver no teu monte santo? Esta pergunta ecoa em nossos corações, despertando o desejo de sermos dignos da presença de Deus. A resposta, porém, não é simples. Ela exige um compromisso diário, uma renúncia constante ao pecado e uma busca incessante pela santidade. Mas não se desanimem, pois o Senhor está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos guiar. Ele nos ama incondicionalmente e deseja o melhor para nós. Agora, meus irmãos e irmãs, peço que fechem os seus olhos e abram os seus corações. Vamos juntos elevar uma oração ao nosso Pai Celestial, pedindo a sua luz e a sua graça para nos iluminar e nos transformar. Pai amado, nós te agradecemos por este momento de reflexão e de comunhão. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da tua misericórdia. Pedimos que o teu Santo Espírito nos revele as áreas de nossa vida que precisam de transformação. Ajuda-nos a encarar nossos medos e nossas fraquezas com coragem e humildade. Dá-nos força para renunciar ao pecado e para seguir os teus caminhos. Que o Salmo 15 seja um guia para a nossa vida e que possamos habitar no teu santuário e viver no teu monte santo. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, no capítulo anterior, contemplamos a profundidade do Salmo 15 como um espelho de nossa alma, revelando áreas que necessitam de transformação. Agora, mergulharemos nos pilares que sustentam a morada divina, os princípios que nos tornam dignos de habitar na presença do Senhor. O Salmo 15 nos apresenta uma série de qualidades essenciais para aqueles que desejam viver em comunhão com Deus: integridade, justiça, verdade, honestidade e compaixão. A integridade é a base de todo o edifício espiritual. Significa ser íntegro em todas as áreas da vida, tanto na vida pública quanto na vida privada. É ser coerente entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que acreditamos e como vivemos. Uma pessoa íntegra não se deixa corromper pela ganância, pela inveja ou pelo orgulho. Ela age com honestidade e retidão, mesmo quando ninguém está olhando. A justiça é outro pilar fundamental. Significa tratar a todos com igualdade e respeito, sem discriminação ou preconceito. É defender os direitos dos oprimidos e dos marginalizados, lutar contra a injustiça e a exploração. Uma pessoa justa
Não se aproveita da fraqueza dos outros para obter vantagens pessoais. Ela se coloca no lugar do próximo e age com empatia e compaixão. A verdade é um valor essencial para a nossa vida espiritual. Significa ser honesto em todas as nossas palavras e ações, não enganar ou manipular os outros para alcançar nossos objetivos. É falar a verdade, mesmo quando ela é difícil ou dolorosa. Uma pessoa que vive na verdade atrai a confiança e o respeito dos outros. A honestidade é a base dos relacionamentos saudáveis e duradouros. Significa ser transparente e sincero em nossas relações, não esconder ou omitir informações importantes. É confessar nossos erros e pedir perdão quando necessário. Uma pessoa honesta constrói laços de confiança e amizade. A compaixão é a virtude que nos leva a sentir a dor do outro e a agir para aliviar o seu sofrimento. Significa ser solidário com os necessitados, ajudar os pobres e os enfermos, consolar os aflitos. Uma pessoa compassiva demonstra o amor de Deus em suas ações. Ao internalizarmos esses pilares em nossa vida, nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo, aptos a habitar no santuário do Senhor. A jornada rumo à transformação espiritual é desafiadora, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a testemunhar o seu amor ao mundo. E falando em transformação e em fazer parte de uma comunidade que busca esses valores, quero te fazer um convite especial. Se você tem se sentido edificado com este conteúdo e deseja aprofundar ainda mais a sua jornada espiritual, não perca a oportunidade de se juntar à nossa família. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhamos mensagens inspiradoras, estudos bíblicos aprofundados e orações poderosas para fortalecer a sua fé. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade que busca a transformação e o crescimento espiritual em Cristo. Não perca essa chance de se conectar com pessoas que compartilham os mesmos valores e objetivos que você. Queridos irmãos e irmãs, no capítulo anterior, exploramos os pilares que sustentam a morada divina, as qualidades que nos tornam dignos de habitar na presença do Senhor. Hoje, vamos desmascarar a armadilha da hipocrisia e descobrir o poder transformador da autenticidade. O Salmo 15 nos adverte contra aqueles que usam a língua para difamar, que não fazem mal ao seu semelhante e não lançam calúnias contra o seu próximo. Estas palavras nos alertam sobre o perigo de vivermos uma vida de falsidade, de máscaras e de aparências. A hipocrisia é uma armadilha sutil que nos afasta de Deus e nos impede de experimentar a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Quantas vezes nos preocupamos mais com o que os outros pensam de nós do que com o que Deus pensa? Quantas vezes escondemos nossos verdadeiros sentimentos e pensamentos para agradar os outros ou para evitar o julgamento? Quantas vezes vestimos uma máscara de santidade para impressionar os outros, enquanto o nosso coração está cheio de pecado e de orgulho? A hipocrisia nos impede de sermos autênticos, de sermos verdadeiros conosco mesmos e com os outros. Ela nos afasta da nossa essência, da nossa identidade em Cristo. Quando vivemos uma vida de falsidade, nos tornamos escravos da opinião dos outros, perdemos a nossa liberdade e a nossa alegria. A boa notícia é que podemos nos libertar da armadilha da hipocrisia e abraçar o poder da autenticidade. O primeiro passo é reconhecer a nossa necessidade de mudança, confessar os nossos pecados e pedir o perdão de Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O segundo passo é nos despojarmos das máscaras que usamos para esconder a nossa verdadeira identidade. É nos permitirmos ser vulneráveis, mostrar as nossas fraquezas e imperfeições.
Quando nos mostramos como somos, sem medo do julgamento, nos conectamos com os outros em um nível mais profundo e significativo. O terceiro passo é vivermos de acordo com os princípios que aprendemos no Salmo 15. Integridade, justiça, verdade, honestidade e compaixão. É nos esforçarmos para sermos coerentes entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que acreditamos e como vivemos. Quando vivemos uma vida de autenticidade, nos tornamos um testemunho vivo do amor de Deus e da sua graça transformadora. Agora, meus irmãos e irmãs, convido vocês a fecharem os olhos e a abrirem os seus corações mais uma vez. Vamos juntos elevar uma oração ao nosso Pai Celestial, pedindo a sua ajuda para nos libertar da hipocrisia e para nos revestir da autenticidade. Pai amado, nós te agradecemos por este momento de sinceridade e de verdade. Reconhecemos que muitas vezes caímos na armadilha da hipocrisia, buscando a aprovação dos outros em vez da tua. Pedimos que o teu Santo Espírito nos revele as máscaras que usamos para esconder a nossa verdadeira identidade. Ajuda-nos a nos despojarmos de toda a falsidade e a abraçarmos a autenticidade que vem de ti. Dá-nos coragem para sermos vulneráveis, para mostrarmos as nossas fraquezas e imperfeições. Que possamos viver de acordo com os princípios do Salmo 15, sendo um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, refletimos sobre a importância de nos afastarmos da hipocrisia e abraçarmos a autenticidade em nossa jornada espiritual. Agora vamos explorar a recompensa reservada àqueles que vivem em integridade e o chamado à ação que se apresenta diante de nós. O Salmo 15 nos promete que aquele que assim procede nunca será abalado. Esta promessa é um bálsamo para os nossos corações, uma garantia de que a nossa fé e a nossa esperança não serão em vão. Quando vivemos em integridade, construímos uma base sólida para a nossa vida espiritual, uma base que não pode ser abalada pelas tempestades da vida. A recompensa da integridade não se limita apenas à vida eterna. Ela se manifesta também em nossa vida terrena, através da paz interior, da alegria e da satisfação que experimentamos ao viver de acordo com a vontade de Deus. Quando vivemos em integridade, atraímos a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Mas a recompensa da integridade não é apenas para nós mesmos. Ela se estende também aos outros, através do testemunho que damos com a nossa vida. Quando vivemos em integridade, nos tornamos um exemplo para os outros, uma luz que brilha em meio à escuridão. Inspiramos os outros a seguirem o caminho da verdade e da justiça. O Salmo 15 não é apenas um convite à reflexão, mas também um chamado à ação. Ele nos desafia a colocar em prática os princípios que aprendemos e a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos chama a sermos agentes de transformação em nosso mundo, a lutarmos contra a injustiça e a promovermos a paz e a reconciliação. Este chamado à ação não é fácil. Ele exige coragem, perseverança e fé. Mas não estamos sozinhos nesta jornada. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e a testemunhar o seu amor ao mundo. Ele nos guia, nos fortalece e nos consola em todos os momentos. Ao abraçarmos este chamado à ação, nos tornamos parte de algo maior do que nós mesmos. Nos tornamos parte do reino de Deus, um reino de amor, de justiça e de paz. Nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para transformar o nosso mundo e torná-lo um lugar melhor para se viver. Se você chegou até aqui, é porque sente no seu coração o chamado para uma vida de maior significado e propósito. E eu te digo, essa transformação está ao seu alcance. Uma das formas de fortalecer essa jornada é se mantendo conectado com conteúdos que te inspiram
e te edificam. Por isso quero te fazer um pedido. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você sentiu que ele te ajudou a refletir e a crescer espiritualmente, não hesite em inscrever-se no nosso canal. Ao fazer isso, você não só garante que receberá mais conteúdos como este, mas também se junta a uma comunidade de pessoas que buscam a Deus e que desejam viver uma vida que honre o seu nome. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos novidades. A sua inscrição é um voto de confiança no nosso trabalho e nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final da nossa jornada através do Salmo 15. Vimos a importância de usar este salmo como um espelho para refletir sobre nossa vida espiritual, a necessidade de construir nossa morada divina sobre os pilares da integridade, justiça, verdade, honestidade e compaixão, o perigo da hipocrisia e o poder da autenticidade e a recompensa reservada àqueles que vivem em integridade. Mas a nossa jornada não termina aqui. Viver o Salmo 15 não é um evento único, mas sim um processo contínuo de transformação. É um compromisso diário de nos esforçarmos para sermos melhores, de nos parecermos mais com Cristo. Este processo não é fácil. Haverá momentos de dúvida, de fraqueza, de desânimo. Mas não devemos desistir. Devemos nos lembrar da promessa do Salmo 15. Aquele que assim procede nunca será abalado. Com a ajuda de Deus, podemos superar todos os obstáculos e alcançar a vitória. Para viver o Salmo 15 em nossa vida diária, devemos nos dedicar à oração, ao estudo da Palavra de Deus e à comunhão com os irmãos. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo em todas as nossas decisões e ações. Devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos nesta jornada. Temos o apoio de Deus, dos nossos irmãos e da nossa comunidade de fé. Devemos nos esforçar para sermos um exemplo de integridade, justiça, verdade, honestidade e compaixão em tudo o que fazemos. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Devemos ser luz e sal na terra e devemos testemunhar o amor de Deus ao mundo. Ao vivermos o Salmo 15, nos tornamos um reflexo da glória de Deus. Nos tornamos um canal de bênção para os outros. Nos tornamos parte da solução para os problemas do nosso mundo. Nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo, aptos a habitar no santuário do Senhor e a viver no seu Monte Santo. Agora, meus amados irmãos e irmãs, vamos unir nossos corações em uma última oração, clamando ao Senhor para que nos fortaleça e nos guie nesta jornada contínua de transformação. Peço que fechem os olhos e abram seus corações para receber a graça divina. Pai eterno e misericordioso, chegamos ao final desta reflexão sobre o Salmo 15. Gratos por cada aprendizado e cada revelação. Reconhecemos que a jornada da fé é contínua e que precisamos da Tua graça a cada passo. Pedimos que nos fortaleças em nossos momentos de fraqueza, que nos orientes em nossas decisões e que nos inspires a viver de acordo com os princípios do Teu reino. Que possamos ser exemplos de integridade, justiça, verdade, honestidade e compaixão, refletindo o Teu amor em tudo o que fazemos. Que o Salmo 15 seja um guia constante em nossa vida, nos conduzindo a uma comunhão cada vez mais profunda contigo. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.